Sim, que eles fazem. Isto é o esqueleto de quê? Elas bastante ameaçadas. Isto porquê? Porque as pessoas gostavam muito de apanhar os narcisos, mas não se contentavam a colher a planta em si. Recolhiam o bolo. Olha, se recolhemos o bolo, a planta não vai germinar na primavera seguinte, ou estamos a contribuir para o decrescimento das plantações. Mas elas, ao crescerem, criam mais bolo. Já saiu? Já foi dar um passeio? Sim. Acho que lá está, as pessoas faziam era o bolo. Não está ali, não está ali naquele, naquele montinho. Está ali, Está ali, olha. Como se chama o museu agora? Sim, depois vai. Bem, não sei se tem alguns que não queiram colocar. Então, vamos seguir com a nossa visita. O segundo tempo já está despachado. Vocês vão ver a sala de negociante, esta também será. Esta sala, como já deram conta, é uma salinha toda ela interativa. Quando foi elaborada no sentido das pessoas que nos visitam poderem aceder aos módulos. É claro que hoje, olhando ao tamanho do grupo, eu vou falar um bocadinho mais dela. Esta sala encontra-se dividida por áreas de informação. Aqui será a informação sobre Preta Terra. E depois, a partir daqui do painel, vamos falar também um bocadinho da Serra da História com certeza, um bocadinho muito. Será naquela maquete, onde eu vou ficar mais tempo com vocês. Eu sei que vocês já tiveram lá embaixo no 7, não é? E aquela representa a 7. Gostaram daquelas maquetes? Ótimo. Foram feitas aqui no CIS, souberam? Parabéns. E eu que as fiz. Parabéns. Não estou a falar por sentir estar a acabar, mas... Não, mas é orgulho fazer isto. Pois claro. Explorar a Demorou serra 2 desta anos e meio maneira. a fazer. Então vamos falar... Querem-me ouvir falar desta maquete um bocadinho? Queremos. Então vamos lá. Então... Vamos falar um bocadinho desta maquete. Sabemos que a Terra é redonda, né? Ligeiramente achatada nos polos. E qual é o comportamento da Terra? Gira em torno do Sol, não é? Aí atribuímos o nome de período de translação. E para que a Terra dê uma volta completa à volta do Sol, demora 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Portanto, aqui acontece o quê? As estações do ano. Por si a Terra também gira sobre si mesma. Aí atribuímos o nome de período de rotação. E para que a Terra dê uma volta completa sobre si mesma, demora 23 horas e 56 minutos. Portanto, aqui acontece o dia e a noite. O diâmetro da Terra, 12.756 km. Percentagem de água em terra, semelhante ao nosso corpo. 71% será água, o resto, metais. Elementos atmosféricos, azoto, 78%, oxigênio, 21% e 1% de dióxido de carbono. A sua estrutura interna é composta por crosta, portanto, é a parte superficial da Terra. Aqui existe uma espessura nos continentes de 30 a 70 km, nos oceanos, 11. Depois temos os mantos. Aqui há uma espessura de cerca de 3 mil km. O material que se aqui encontra são rochas parcialmente fundidas, na qual flutua a crosta. Depois, núcleo exterior e núcleo interior. Estes são compostos por ferro e níquel, sendo que o núcleo exterior se encontra no estado sólido e o núcleo interior, apesar das temperaturas serem superiores a 3.700 graus, dado às pressões, encontra-se no estado sólido. Aqui atrás teremos a Via Láctea. Estes bacinos também têm classificação. Orion, Perseu e Sagitário. Nós teremos um pontinho destes aqui, não sabia classificá-lo. A distância que nos separa do Sol, 149.600.000 km. Embaixo dos vossos pés encontra-se um painel interativo com os planetas, os quais também se dividem em 2 grupos, separados por uma cintura de asteroides. O grupo dos rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, dos gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Como é que vocês consultam este painel? Antes de cada fotografia está um quadradinho, colocamos o nosso pé e teremos assim a informação básica de cada um de vocês. Será assim com todos. Como em cima das nossas cabeças este painel permite-nos projetar as constelações do nosso hemisfério norte. Então, eu vou projetar só aqui algumas e depois deixo para vocês para o final. Esta todos conhecemos, é a Ursa Menor, não é? Aquela que é constituída por a estrela polar.
e é aquela que serviu de orientação, particularmente no século XV e XVI. Essa é a Cassiopeia, não seria só essa é a Cassiopeia. É claro que sabemos porque é que ela servia de orientação, não é? Porque ela coincide com o eixo da Terra. Não é? Essa é a Cruzeiro do Sul. Como coincide com o eixo da Terra, logo é possível as ter servir de orientação. Também podemos as ter aos signos, claro que os signos são 12, 6 em cada hemisfério. Os signos do hemisfério norte serão Carneiro, Caranguejo, Gêmeos, Leão, Peixes e Touro. Estes são os signos do hemisfério, visíveis no hemisfério norte. Vou deixar para vocês. E agora este módulo, na minha opinião, façam aí um usinho. Este módulo aqui vocês vão gostar muito dele. É um módulo sobre o planeta Terra. E aqui não podem pôr os pés à vontade. Isso não estraga em nada. Podem pôr os pés. Então, eu estava a dizer, podem fazer assim para que todos vejam. Este módulo será sobre o planeta Terra e temos aqui um conjunto de menus que vamos usando e vamos acedendo a cada situação. Formação dos continentes. Este painel está bastante simplificado. Nós temos aqui escolas. Então, como é que podemos analisar isto aqui assim muito sinteticamente? Então, teremos aqui nesta primeira fase a primeira formação de rochas. Podemos classificar este material derivado de antigos continentes. Depois aqui, então, teremos aqui que nós na nossa quarta classe chamamos de supercontinente e superoceano. Pangeia e Pantalaça. Depois, a partir daqui, gradualmente, o afastamento dos mesmos. O que é que será um vulcão em erupção? Manifestação da atividade vinda do interior da Terra. Acedemos ao continente que queremos e depois temos aqui os nomes dos vulcões. Eu vou falar um bocadinho deste, Vesúvio. Classificado como mais perigoso porque tem uma história bastante extensa. Eu creio que será conhecimento vosso que este vulcão destruiu Pompeia por 2 vezes, não é? No século 69. Sim, e 79 depois de Cristo. 69 antes e 79, porque seria 79 anos depois de Cristo, quando eles estavam a reconstruí-la, que de facto ele entrou em erupção e soterrou-a. Após essa data, este vulcão manifestaria-se mais 52 vezes. Deixa-me dizer, a última seria em 1944. E também seria no século XVIII, um senhor agricultor, de facto, a aceder às primeiras ruínas. Hoje nós podemos visitar. Bem, se quiserem continuar, a ver vulcões, Etna 2005 também classificados, como os meus do mundo. Monte Santa Helena 2005 também. Este é classificado como maior cratera. Montanhas, as maiores sabemos que ficam na Ásia e será o Monte Everest com 8.850 metros, a montanha mais alta do planeta, e depois a que lhe vem a seguir seria aquela de João Garcia. Depois as outras mais altas, América do Sul, lá com Cágua, 6.959, será a mais alta da Cordilheira dos Andes. Na África, são mesmo todas, as mais altas são todas muito parecidas, porque 5.895, 5.195 e 5.119. Eu não tenho a imagem deste. Eu esta do Kilimanjaro vou fazer a correção, porque a última edição foi feita por um português há cerca de 1 ano e pico. Depois eu faço no outro modo. Na Europa, a montanha mais alta será mesmo o Monte Hermes, com 5.642. Será a montanha mais alta da Europa. Depois, biomas, podemos aceder aos biomas. Claro, o bioma é um conjunto de comunidades vegetais interdependentes e em equilíbrio com o tipo climático desse mesmo território, portanto assim classifica. Então terão aqui uma grelhazinha para poderem ter informação. Rios, o maior, vamos falar primeiro de comprimento. O maior na África, o Nilo, 6.690. Depois na América do Sul, 6.570. Depois na América do Norte, o Mississippi, 6.212. Agora isto em comprimento, porque em caudal será este. Este rio, deixem-me dizer uma coisa, ele só recebe o nome de Rio Amazonas em Manaus, quando recebe o Rio Negro, que ele percorre o território brasileiro como o Rio Solimões. Mas ele apenas como o rio, eu conheço este rio pessoalmente. Este rio como um rio ainda com pequenos afluentes, já tem lugares onde tem 11 km de margem. Quando recebe o Madeira e o Rio Negro, a partir de Manaus, e na Faz de Foz, no Pará, em Belém, tem 50 km de margem, alturas intempéries. Este rio invade o Oceano Atlântico em cerca de 1 km e o oceano não tem capacidade de envolver as águas, sabem disso. Depois, o segundo grande rio em caudal é o Rio Zaire, com 4.667 de comprimento. O Rio Amazonas é responsável por cerca de 25% de água doce. E o Rio Zaire, cerca de 15%. Portanto, estes dois são quase responsáveis por metade da água doce que entra nos oceanos. Na Europa, o maior rio será mesmo o Volga, com 3.690. E depois o que vem a seguir será aquele mais conhecido nosso, que é o Rio Danúbio, com 2.848.
Depois o terceiro grande rio já será o rio pequenino. Será o rio Dnieper com 2.285. Depois sabemos que o Tejo, o Douro e o Guadiana são dos maiores da Europa. Eu aqui não vou fazer o informe da afirmação, mas eu creio que o 8º, 9º e 10º. O Tejo, crescendo o meio da península com 1010, vindo do Albarracino, fazendo a sua foz em Lisboa. O Douro com 927, vindo do Orbion, fazendo a sua foz no Porto. E o Guadiana, também onde presentemente se encontra o maior espelho de água da Europa, tem 820. Vem das Lagoas do Diera e faz a sua foz no Golfo de Cádiz. Vou deixar o resto disso para vocês. Oceanos, sabemos que o maior é o Oceano Pacífico com 165 milhões e também onde se encontra uma profundidade, na Fossa das Marianas, com 11.033 metros. Depois é que será o Atlântico com 106, o Índico com 73,4 e o mais pequeno, o Ártico, 14 milhões. Uma altitude média de 60 a 80. Quem conhece o espaço sabe que aquelas 4 ficam lá na frente das Argentinas, essas passam os 90 em tempo mais calmal, não é verdade? O primeiro senhor foi um índio, correto? A vez pela primeira vez. O primeiro europeu seria um espanhol, em 1542, um almirante. Ele encontraria isto por sorte, porque ele vinha de ser. O som que isto faz é que o deixou ver por mais que uma vez, porque se ele não dá conta do som, era uma vez. Isto, em 1542, os portugueses chegariam aqui cerca de 6 anos depois. Bem? Então, versão um bocadinho na sala. Estão a gostar da sala até agora? Agora a vossa pergunta é esta: de onde é que vem tanta água para encher os metros cúbicos? Pois é, aqui é que começa a obra. É, de facto, eu até vou aqui escorrendo no rio para lá chegar. Qual o glaciar dos Vezes? Isto vou falar na maquete. O método não fazer com o dedo ou com o ratinho à esfera, Valdorcim, Barões da Fome, Lagoacho, Lagoa Comprida. Então, de facto, a Lagoa Comprida é abastecida por túneis e alguns deles obras de arte que, para quem conhece, estamos a falar de túneis quase com 3 km de comprimento debaixo da montanha, que foram escavados à mão, vão buscar água a outras lagoas. Não, eu já lhes mostro. Um bocadinho. Vamos lá então só virar aqui. Então, se tivéssemos que ir visitar um desses túneis, tínhamos que fazer um percursozinho a pé. Este percurso seria percurso para ir e voltar 1 horazinha. Claro que estes percursos são mais saudáveis a partir de abril até final de setembro. E é possível fazer este passeio? Sim, eu já cheguei a estar a pé dela, assim, a tirar fotografias a 2, 3 metros. Eu é que sou um péssimo fotógrafo. Mas se eu fosse um bom fotógrafo, já tinha que tirar fotografias da lagartixa assim a olhar para ela. É verdade, é verdade. Olha, Já tirou ali ao passarinho. Tirei aqui ao lado. E há aquele passarinho. então, meus senhores, agora nesta maquete, os senhores vão maturar mais um bocadinho, não é? Esta maquete, de facto, é a parte da sala, na minha opinião. Este risquinho preto é a ligação dos projetores. Então vamos lá, vocês vão gostar muito desta maquete, deixem-me dizer. Então o que eu acabei de colocar aqui são os limites dos concelhos. E agora vou-lhe colocar as cidades. Então teremos aqui Ceia e o concelho, portanto o risquinho preto faz o limite. Ceia é um dos maiores concelhos, tem 29 freguesias. Depois Gouveia, Senhorico da Beira, Guarda, Ali, está aqui. Guarda, a Covilhã e bem no centro do maciço, Manteigas, não é? Estes senhores ficam no centro da serra, mas vivem a uma altitude bastante reduzida, porque, vejam bem, Ceia estamos a 530 metros, estes senhores a cerca de 600. Sabemos que o sol se põe aqui para sudoeste, não é? Então, olhando para o espaço físico onde eles vivem, sabendo que o sol se põe para sudoeste, é fácil de concluir que estes senhores recebem menos tempo de sol que nós. Daí este vale glaciar, que vos vou falar mais adiante, também ser mais favorecido por estas e por outras razões. Será por aí. Depois, na parte superior da serra, cá teremos os principais reservatórios de água. Todos eles visitáveis a quase de carro devagarinho. Bastava começar pelo Valdorcim. O Valdorcim encontra-se